Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celk. Sou o César e nesta aula será apresentado como utilizar o Breeze Laravel 11 para criar o sistema de login. Isto é, usando o Breeze é criado esta página de login, na qual eu coloco o usuário e a senha padrão, que é utilizada durante a aula de 1 até 6 e a letra A. Clicando em login, consigo realizar o login. É este sistema de login, utilizando o Breeze, que será implementado nesse tutorial. Nesta aula será utilizado o servidor local XAMPP. Abro o mesmo após ter aberto Startou Apache e também Startou MySQL. O Apache não é necessário startar, mas o MySQL sim, porque será utilizado o banco de dados MySQL na nossa aplicação. Próximo passo, abro no gerenciador de arquivos o XAMPP. No meu caso, o XAMPP está instalado no disco principal, XAMPP htdocs e o diretório Celk, que eu sempre utilizo nas aulas. Abro esse diretório Celk no editor Visual Studio Code. Após ter aberto, vem em terminal, novo terminal. Se você quiser, pode utilizar o prompt de comando, mas acesse o diretório correto. Em seguida, abro a documentação do Laravel. Pesquisei por Laravel, abro o site, venho na documentação e tem como começar a utilizar. Descendo um pouco e eu tenho o Composer. Vamos ver se eu tenho os requisitos. Primeiro, PHP-V, necessário ter o PHP 8.2 ou superior, eu tenho. Próximo passo é verificar se eu tenho o Composer para gerenciar as dependências, também tenho. Caso você não tenha, abaixo há um tutorial apresentando como instalar o mesmo. E também preciso ter o MySQL. No meu caso, eu tenho o MySQL porque eu estou utilizando o XAMPP. Tenho os requisitos básicos, posso pegar este comando, Composer. Em seguida, ao invés de eu colocar o nome do projeto, eu coloco o ponto para criar dentro deste mesmo diretório. E observe, estou utilizando o Composer utilizado para gerenciar as dependências. Criado o projeto, próximo passo é utilizar o Breeze. Eu pesquiso Laravel Breeze e tem como instalar Laravel Breeze. É esse sistema de login. Instalar, pego este comando e executo o mesmo. Enquanto ele executa, venho no arquivo ler, apago tudo que está internamente e coloquei primeiro os requisitos e depois como rodar o projeto e atualmente sequência para criar o projeto. Criamos o projeto e instalamos o Breeze. Em relação aos requisitos, Composer OK, agora eu preciso ter o Node instalado. Confiro se eu tenho o mesmo, Node-V. Atualmente a versão é a 20 que eu tenho, o recomendado é 20 ou superior. Se você não tem o mesmo instalado, abaixo há um link redirecionando para um tutorial como instalar o Node no sistema operacional Windows. Node instalado, retorno na documentação. Próximo passo é publicar as autenticação, rotas, controllers, entre outras funcionalidades com este comando. Simplesmente executo, eu não copiei ele, retorno novamente. Agora sim, copiei, Enter para executar. Preciso selecionar qual projeto que eu quero o React com inércia. Simplesmente digito a palavra React. Se você quiser utilizar Vue, entre outros, você pode digitar simplesmente esta palavra. Eu quero essa daqui. Simplesmente digitei Enter e seleciono, neste caso, esse daqui. Também digito. E por último, tenho em relação a teste. Eu quero o PHP Unit. Simplesmente coloco 1 e Enter para publicar. Inclusive, coloquei no arquivo ler, publicar a autenticação, rotas, controllers, entre outros recursos. Finalizado, CLS para limpar, retornando na documentação, migrate, e antes de executar, eu abro o XAMPP, confiro, está startado o MySQL, e no navegador eu acesso, simplesmente coloco localhost, dashboard,
PHPMyAdmin, programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica. Acessei o PHPMyAdmin, não tenho nenhuma base de dados com o nome de Selk, eu quero criar esta base de dados. Retornando no projeto, eu venho no arquivo env e no arquivo env faço algumas alterações. O nome do projeto será Selk. O local que está sendo executado é no próprio PC, debug true, quando colocar em produção coloca falso, time zone, que era o fuso horário São Paulo, e o local URL depois eu altero. Qual é o idioma? É o português Brasil. No momento ele não vai traduzir a aplicação para o português, só no navegador não vai apresentar para traduzir. E banco de dados, eu quero utilizar o MySQL, conforme eu já citei, e está sendo executado na porta 3306. Seleciono, Ctrl 2 ponto para retirar o comentário, a porta, o IP local, IP de loopback, IP para teste, a base de dados será Selk, no champ o usuário padrão do banco de dados é root e a senha em branco. Deixo isso daqui. E agora sim eu posso executar as migrations. Isso conforme está na documentação. Copio este comando, em seguida colo, Enter para executar. Não encontrou nenhuma base de dados Selk? Sim, porque eu não tenho nenhuma base. Eu quero que seja criado? Sim, simplesmente Enter para criar. Criou a base de dados e deve ter criado as respectivas tabelas. Atualizando, exatamente, base de dados Selk, as respectivas tabelas, e no nosso caso importa essa tabela Users. Essa tabela Users, no momento, não possui nenhum registro, então eu vou criar uma seed. Coloquei a documentação em relação a migrations, agora em relação a seed. Criar seed, PHP Artisan make para criar alguma coisa, seed com este nome. Simplesmente copio, venho no terminal, limpo e colo o comando. Confiro se realmente criou, venho em seed, user seed. E para cadastrar os usuários, alguns usuários fakes, simplesmente eu colo uma instrução pronta. E vamos ver o que está implementado. Dentro deste método, estou utilizando a modules users, preciso incluir e verifique se existir este usuário na coluna e-mail, não cadastra, mas se não existir, acessa este hífen e cadastra este usuário. Caso você não saiba como trabalhar com seed, no canal tem um tutorial apresentando como utilizar seed. Por isso aqui eu não vou entrar em detalhes. E criado as seeds, agora eu posso executar. Eu coloquei o comando no arquivo ler, está aqui, php artisan db seed, execute as seed, não executou. Ele executou o que estava dentro do arquivo db este usuário. Eu não quero que ele cadastre este usuário. Como ele cadastrou, eu preciso limpar a base de dados. Venho na tabela users, em seguida limpar essa tabela para não ter nenhum usuário. Agora não tem nenhum usuário e executo esta seed. Eu preciso acrescentar. Utilizo a pseudo classe this para chamar o método. Somente coloquei errado, é este. E internamente crio um array de seed que devem ser executadas. Neste caso é user seed. É uma classe, utilizo class. Agora sim posso executar. Clico na seta para cima para recuperar o comando. E executou user seed. Verifico no banco de dados, users cadastrou alguns usuários de teste. Executado as migrations, as seed, agora instalar. npm install, ele vai instalar as dependências relacionadas ao Node. Eu limpo cls, instalar, npm install, venho no arquivo ler. Coloco instalar as dependências do Node, retornando npm run dev para startar o projeto.
executo também o mesmo. E também preciso startar o Laravel. Para isso, eu coloco como rodar o projeto baixado. Quando vocês baixarem o código-fonte, não vai ter esse arquivo env, precisa duplicar o arquivo env exemplo e alterar as credenciais do banco de dados. Em seguida, instalar as dependências do PHP utilizando o Composer e instalar as dependências no Node utilizando o comando npm install. Composer cria esse diretório vendor que não é disponibilizado para download. E quando executar este comando é criado esse diretório com as dependências, porque esse diretório também não é liberado para download. Gerar a chave, porque o arquivo env exemplo ele não possui a chave. Executando aquele determinado comando, cria a chave. E também precisa criar a base de dados utilizando a migrations e cadastrar alguns registros utilizando o seed, alguns usuários. E agora sim, startar o projeto npm run dev, já executamos, falta o php artisan serve. Executo este comando, somente altero o nome aqui, colocando PHP para ser fácil de identificar, primeiro o Node, depois o PHP. E quando eu startei, apresentou o endereço que eu devo utilizar, acrescento no arquivo ler que para acessar o projeto, utilize esta URL para acessar o conteúdo padrão e o usuário este e a senha essa daqui, porque quando eu criei a seed, eu criei este usuário. Tem aqui o usuário e a senha de 1 até 6 e a letra A. Posso pegar agora esta URL e tentar acessar no navegador. E tenho o resultado. Essa página padrão do Laravel, em seguida o Breeze criou o login. Eu testo se realmente está funcionando. Qual era o usuário? Era esse daqui, simplesmente copio, colo o usuário e a senha de 1 até 6 e a letra A. Tento realizar o login e sou redirecionado para o dashboard. Se eu vier em perfil, está aqui as minhas informações relacionadas ao perfil. E se eu tentar fazer um novo cadastro, venho em registrar, coloco o nome de César, e-mail cesar@selk, a senha de 1 até 7, 8. Coloquei 8. E a senha também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloco somente 8, 9. Clico em registrar. E-mail. Este e-mail já existe e a senha não confere. No entanto, ele apresentou em inglês. Como eu faço para traduzir essas mensagens de erro para o português? Isso será apresentado no próximo tutorial. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. Eu coloco César 1 e depois a senha de 1 até 8 e aqui também coloco de 1 até 8. Clico em registrar e já realizei o login. Venho em perfil e tenho César 1. Conseguiu realizar o login correto. Eu deslogo e tento realizar o login com este e-mail, colocando de 1 até 7. Logar, não está correto as credenciais, porque eu coloquei a senha incorreta. Você já sabe, traduzir para o português no próximo tutorial. E consegui acessar corretamente. Vocês viram que o Breeze veio para ajudar. Isso mesmo. Veio para te ajudar, velho. E se você quiser traduzir essas outras palavras, elas estão no seguinte local. Se você acessar Research, em seguida JS e temos aqui o React, porque estamos utilizando no nosso projeto React. Laravel com React. Não tem nada dentro da view. A view somente carrega o React e depois todo o conteúdo do projeto está dentro desse diretório JS.
desta forma. Se você quiser alguma coisa a traduzir, por exemplo, na página de login, tem esse texto. Lembre-me, pode alterar. Depois, esqueceu a senha. Se você quiser traduzir, está sendo utilizado para estilizar o Tailwind. Coloque nos comentários se você já utiliza o Tailwind e se você gosta de utilizar o Tailwind. Se você não utiliza, se você tem interesse em aprender como utilizar o Tailwind. Não está sendo utilizado o Framework Bootstrap, e sim o Tailwind para personalizar, para ter este respectivo layout. Então, eu aguardo você na próxima aula para traduzir essas mensagens para o português. Deixe seu like e inscreva-se no canal.